Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Então, gente, iniciando essa semana, vamos começar a semana juntos. O nosso querido professor fez uma alteração ali na nossa data, a pedido de muitas pessoas que estavam tendo dificuldades de estar conosco nas sextas-feiras. Então, a gente reposicionou essa aula para hoje, segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Então, estamos muito felizes com a presença de vocês. Hoje não sou eu que vou ministrar essa aula, e sim a professora Jéssica Albernaz, que eu tenho certeza que vocês estão com saudades, não é mesmo? Porque 2025 ela ainda não apareceu aqui, mas ela já está aqui nos bastidores, firme e forte, empolgada, para falar para vocês sobre educação inclusiva. E antes disso, preciso dizer que você não pode esquecer de deixar. Você não pode esquecer de deixar o seu like, deixar o seu nome aqui nos comentários, para que a gente acompanhe a sua participação na nossa aula. Então, isso é muito importante. Se você quiser falar conosco, saber mais sobre materiais, saber mais sobre certificados, você pode clicar no link que está fixado aqui ou na descrição desse vídeo. Lá você vai ter informações sobre nossos materiais, sobre certificado, sobre fazer a formação completa sobre educação inclusiva. Tá certo? Então, gente, eu quero já dar boa noite para o pessoal que está chegando. A Maria, a Rosângela, a Isabel, o pessoal que está chegando aqui, deixa seus nomes nos comentários. Vocês sabem que nós estamos aqui já há alguns anos. Esse ano vai ter festa, vamos fazer live aniversário, tá? Que eu acredito que vai fazer 7 anos, ou quase isso, que a gente está ao vivo aqui com vocês. Meu suporte vai confirmar para nós, na próxima aula a gente revela o tempo exato. Mas eu quero saudar aqui o tema da nossa aula, educação inclusiva e o TEA. Tem esse conteúdo e também vamos falar sobre avaliação educacional no autismo, gente. Então, 2 super temas extraordinários, essenciais, que você não pode assistir sozinha ou sozinho. Ainda dá tempo, clica na setinha, compartilha em seus grupos do WhatsApp, compartilha no grupo da sua escola, compartilha no grupo da clínica que você trabalha, na empresa, no espaço multidisciplinar. Vamos alcançar o máximo de pessoas. Lembrando que a gente sempre está aqui para compartilhar o conteúdo, a aula fica gravada, a gente não exclui a aula, mas quem participa ao vivo sempre tem seus regalos, seus presentinhos. Não sei se a Prof. Jéssica preparou algum jogo, alguma atividade, mas com certeza tem seus benefícios quem assiste ao vivo. E quem não assiste também vai poder assistir depois. Pessoal, tá chegando aqui o pessoal de Rondônia, Porto Velho, pessoal de São Paulo, Rio Grande do Sul, gente, pessoal de Porto Alegre, Canoas. Olha só o pessoal de Pernambuco, terra boa. E esse calor que tá fazendo, gente, aqui no Rio Grande do Sul, dá uma vontade de a gente pegar e dar um pulinho aí até Pernambuco. Ai, Recife, Porto de Galinhas, por que não, né? Daqui a pouco deve entrar o pessoal do Rio de Janeiro. Tem praias lindas lá também. A nossa querida e bela Santa Catarina. Pessoal, tá chegando, pessoal, deixa o nome aí no comentário, deixa o like. Não é inscrito, se inscreva, porque a gente tá com a meta de 10 mil inscritos no canal. Nós estamos chegando a 9.700 inscritos. Então, está quase 10 mil, gente. Nos ajude, colabore conosco. A sua inscrição vai fazer que o nosso sonho se realize mais rápido. Não é mesmo? Então, gente, estamos aqui. A Prof. Jéssica vai iniciar a aula, já dando um spoiler, eu sei que vão ser 2 temas diferentes, então provavelmente ela
Vai dar um intervalinho também para vocês tomarem uma água, quem precisar ir no banheiro, mas não deixa de assistir e ficar aqui com a gente. Eu vou sair e daqui uns minutos, ou no máximo 1 minuto, a Prof. Jéssica tá entrando aqui, tá bom? Uma boa noite e sejam bem-vindos. Olá, pessoal! Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês, iniciando o ano de 2025 da melhor forma possível, né? Aqui com vocês. Não sei, né? Para quem já é daqui, deve ter visto a outra aula, a outra live que eu fiz, né? Lá no finalzinho de 2024, que eu tava, 2025, tô de volta. E, de fato, eu tô de volta. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Muito bem-vindas. A Luana já falou aqui. Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o teu like, né? Eu vi que ela falou que nós estamos chegando na meta de 10 mil inscritos. Então, se inscreva aí, tá? Se inscreva, compartilha. Chama outras pessoas para se inscreverem também, porque as nossas aulas são sempre muito produtivas, são sempre muito legais. A gente sempre procura trazer muitos conteúdos aqui para vocês, né, de diversos assuntos. Se vocês forem olhar no nosso canal, vocês vão ver que tem vários temas bem legais aqui. E essa aula, assim como todas as outras, ela fica gravada. Então, você pode assistir ela quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar, né? Ah, eu vou fazer algum trabalho da faculdade, por exemplo, preciso de um tema específico. Tem aqui, tenho certeza que você vai achar. Vou fazer um concurso, preciso de estudar algum tema em específico. Vai ter aqui. Então, tudo tem aqui e essa aula não será diferente. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sou a professora Jéssica Alpernaz, né? E eu já estou aqui, esse ano vai fazer 4 anos de Psicom, então vai fazer 4 anos que eu estou aqui com vocês, né? Também vi que ela falou um pouquinho ali sobre os 7 anos, quase isso, talvez isso, e vai ter festa, né? Eu já estou nesses, se for 7 anos, eu já estou desses 7, eu já estou 4 aqui com vocês quase. Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Então, se você é novo, seja muito bem-vindo, é um prazer te conhecer. Deixa aí nos comentários o teu nomezinho, a cidade de onde você está falando. E uma coisa que eu sempre combino aqui com o pessoal, tá? Eu gosto muito da participação de vocês. Então, deixa teu comentário, deixa teu like, bota aí nos comentários as experiências, as vivências de vocês, certo? E para maiores informações, se você gostaria de falar com a gente, talvez tirar alguma dúvida, saber sobre os certificados e materiais, clica no like, tá? Que vai direto cair no pessoal do suporte, eles vão estar atendendo, vão estar auxiliando vocês, né? O pessoal do suporte ali sempre a 1000, às vezes dá uma demoradinha sim, né? Não vou mentir para vocês, mas é por causa das demandas, a gente não vai deixar de responder vocês, tá? Então deixe lá, chame lá o pessoal para qualquer dúvida que vocês possam ter. E hoje nós vamos falar, então, sobre 2 temas, né? Então, a nossa aula hoje vai ser dividida em 2 temas. E eu vou estar trazendo neste primeiro momento agora aqui com vocês sobre educação inclusiva e o TEA. E aí eu vou dar um intervalinho, né, para vocês tomarem uma água, a prof aqui também tomar uma água, porque a prof fala. E hoje eu esqueci de trazer minha água, né? Quer dizer, trouxe, mas já foi. Esqueci de reposicionar minha água, então vou precisar de um intervalinho também, certo? Mas, neste primeiro momento, então, vou estar falando com vocês aqui sobre educação inclusiva e o TEA, tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro assunto. E depois, no nosso intervalo, eu vou estar falando sobre avaliação educacional e o autismo,
tá? Então, vou estar trazendo um pouquinho aí para você sobre a avaliação, tá? Então, para iniciar a nossa aula, vamos falar sobre a inclusão escolar do aluno autista, né? E aí eu sei que para vocês, deixa eu só dar uma mexida aqui. Isso, pronto, que daí eu não fico na frente do slide, vocês conseguem ver melhor, tá? Então, vamos dar start na nossa aula de hoje, tá? Se por acaso você está assistindo a aula pelo seu celular e ficar muito pequeno no slide, não se preocupe, eu vou estar lendo aqui para vocês, vou estar conversando aqui com vocês, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Tá? Então, a inclusão escolar do aluno autista, né? Então, a escola recebe uma criança com dificuldade em se relacionar, seguir regras sociais e se adaptar ao novo ambiente. Este comportamento é logo confundido com falta de educação e limites. Então, é muito importante a gente entender isso, tá? Então, a criança, ela chega no espaço, ela chega na escola, né? Ela chega no ambiente escolar e aí, por vezes, acaba... pulei o slide aqui. Acaba sendo confundindo esses comportamentos. Então, às vezes, a gente vê que a criança ela é muito agitada, ela tem dificuldade em seguir regras numa atividade, às vezes a gente propõe uma atividade e a criança tem dificuldade. Normalmente, isso acontece também com as crianças lá nas séries iniciais, né? Então, a criança chega lá nas primeiras séries lá e a gente já começa a observar. Só que, por vezes, tende a gente achar que esse comportamento pode ser falta de limites, né? Falta de educação, né? Então, a criança ela não consegue seguir uma regra porque ela não tem limites em casa, ela não tem limites. Isso realmente pode acontecer, mas é sempre importante a gente observar que nem tudo é falta de limites e nem tudo é falta de educação. Às vezes, a criança está ali, tem alguma questão que ainda não foi procurada informação, que ainda não foi examinada com cuidado, que ainda não foi feita alguma testagem, não foi ido atrás de algum diagnóstico, né? E aquela criança está ali perdida, aquela criança está em sofrimento. Então, às vezes, a gente confunde, né? Com falta de educação, com limite, uma criança que está em sofrimento por alguma limitação que ela tem e ainda não foi tratado, ainda não foi descoberto, ainda não foi ido atrás desse diagnóstico, enfim, o que for. Então, é muito importante a gente ter cuidado com essas questões, né? A gente poder observar tudo com calma, né? Nem tudo. Sim, a criança precisa, mas se é alguma coisa mais forte do que ela, você trabalha a questão, né? Dos limites, do estar sentado, né? Agora é hora de estar na sala, de sentar, e a criança tem dificuldade, começa a se observar, né? Então, pode ser que sim. E uma coisa muito importante que eu já digo para vocês é o contato com a família. Então, por mais que, né, você está trabalhando com aquela criança, você está vendo que tem ali essas questões, é muito importante você ter o contato com a família, porque a família é uma das principais redes de apoio que vai te favorecer, que vai estar do seu lado. E aí eu falo isso, e eu tenho certeza que alguns de vocês vai pensar assim, Jéssica, poxa, a família é o mais difícil, e de fato, às vezes realmente a família, às vezes, é o mais difícil, né? Mas é muito importante ter esse contato com a família. Sim. Sempre trazendo informação, sempre deixando a família a par, é muito importante, tá, gente? Então, já fiquem cientes disso. A interação entre pais e professores é muito importante para o processo de aprendizagem da criança com autismo, pois juntas irão achar formas de atuação a fim de favorecer o processo educativo eficaz e significativo na superação das dificuldades de uma criança com autismo. Então, é o que eu acabei de falar para vocês, né? Acabei de dizer isso no slide anterior, que é muito importante ter esse contato com a família. E eu vou te trazer aqui alguns pontos importantes do qual é importante ter esse contato com a família, tá? Um dos principais pontos é que, por exemplo, né, a criança que tem TEA, nem vou assim, ó, dizer somente crianças com autismo, não. Todas as crianças, de forma geral, têm. Mas, como estamos falando sobre autismo, vamos pensar aqui na criança autista, tá? Ela tem um hiperfoco, ou seja, tem alguma coisa da qual ela vai gostar muito, né? É uma coisa que chama a atenção, é uma coisa que prende a atenção, é uma coisa que consegue prender e manter a atenção dela por um longo período de tempo.
Então, as crianças autistas tendem a ter hiperfocos, né? E esses hiperfocos é de forma geral. Tem crianças que vão ter hiperfocos em dinossauros, crianças que vão ter hiperfoco em Sonic, por exemplo, né? Tem crianças que vão ter hiperfoco em algum outro desenho específico. Então, a criança autista, ela tem muitos hiperfocos. E isso é muito ao favor para a parte da educação, para a parte da adaptação escolar, para a parte que tende a manter a criança focada em sala de aula. Por quê? Tá? Por exemplo, eu aqui na Psicom faço atendimentos individuais, ou seja, eu atendo uma criança por vez, né? E ano passado, eu atendi um menino, né, que ele era autista. Bom, voltando aqui, gente, tivemos uma pequena corte na internet. Peço desculpas para vocês, mas o pessoal tá mexendo aqui ali nos fios e aí tá dando um pequeno problema na internet, mas já retornamos, né? Então, desculpa mais uma vez, mas já estamos de volta, gente. Fiquem aí comigo, por favor, não desistam de mim hoje, tá? Bom, então, como eu tava falando para vocês, né? Voltando então, vamos voltar aqui. Eu tava falando para vocês, né, que aqui eu faço atendimentos individuais, então eu atendo uma criança por vez. E desta vez estava atendendo, então, um menino autista, né? E ele tinha muita dificuldade de interação comigo, muita dificuldade. A gente não conseguia interagir de forma alguma. E as aulas não estavam rendendo, e eu comecei a ficar muito preocupada. E aí, um dia, né, eu fiz uma troca de sala, mas claro, com bastante antecedências, porque aí fica mais uma observação, né? Que quando você vai fazer uma troca de sala ou vai mudar a rotina de uma criança autista, é bom já preparar a criança para esse momento, né? E aí, dessa vez eu fiz essa troca de sala, e aí quando ele entrou na sala, em cima da mesa, tinha um dinossauro, um dinossaurinho de brinquedo. E ele, como eu disse, né, ele é uma criança muito difícil de interagir, eu não conseguia interagir com ele, eu não conseguia... não conseguia desenvolver com ele justamente porque ele estava assim, sabe? Ele não me dava atenção, eu não conseguia ter a atenção dele. E isso era uma coisa que me preocupava muito, porque como que eu ia desenvolver uma aula, né? E aí, quando ele entrou na sala, ele viu o dinossauro e eu percebi que ele depositou toda a atenção dele naquele dinossauro de brinquedo. E aí eu, Quando acabou a aula, eu conversei. E aí, deixei o dinossauro ali, fiz algumas atividades conforme for possível, né? Porque isso é muito importante, a gente não pode forçar, né, a atividade. Então, fiz a atividade conforme possível ali para ele. E foi indo. Até que eu terminou a aula, conversei com a mãe dele, falei, trouxe essa questão, né? Achei interessante que eu fiz uma troca de sala e ele encontrou um dinossauro e tudo mais. E ele depositou a atenção dele. E ela falou assim, ele gosta muito de dinossauros. A partir daquele momento, eu entendi que o hiperfoco dele era em dinossauros. Então, o que eu fiz? Comecei a trazer isso para a sala de aula. Comecei a trazer atividades que tivessem esse hiperfoco dele
para desenvolver, né? Então, o que eu fiz? Fiz um alfabeto de dinossauro, montamos juntos, comecei a ter a atenção dele. Por quê? Porque eu trouxe uma coisa que era um hiperfoco, era um gosto pessoal dele, para a sala de aula, envolvi nas atividades, ele achou interessante e ele começou a me dar a atenção dele. Então, a partir daquele momento, eu percebi que eu tinha total atenção dele, né? Então, comecei a desenvolver mais atividades com esse hiperfoco em questão. Para você ver como é importante esse contato com a família. Por quê? Porque foram nas primeiras aulas. As outras aulas eu já consegui desenvolver. Então, quanto antes a gente encontrar algo que vá nos facilitar, que seja facilitador para a gente usar, é muito importante. Porque assim a gente consegue desenvolver mais rápido, né? E da melhor forma possível. E então, o que aconteceu? Por isso que eu falo, gente, o quanto é importante o contato com a família. Por quê? Porque ninguém mais conhece aquela criança do que a própria família. Então, a mãe vai poder te trazer ali um retorno do que a criança gosta, de alguns interesses pessoais, algumas coisas que a criança não gosta, e assim vai te facilitar. Porque, por exemplo, se você pega uma criança que a relação de vocês é totalmente em branco, você vai ter que ir descobrindo, sim, essas coisas, porém, por vezes, né, vai levar um tempo maior. Então, você vai ter um tempo maior para ir conhecendo aquele aluno, para ir preenchendo essas páginas em branco, né? E aí desenvolvendo a relação de vocês. Mas para isso vai levar um certo tempo. Quando você tem o apoio da família, quando você tem ali a rede de apoio próxima, esse processo vai ser um pouco mais rápido, porque a família já vai te trazer algumas informações sobre aquela criança. Então, por isso que eu digo para vocês, é extremamente importante o contato com a família, o contato com a mãe, o contato com o pai ou com a pessoa próxima, quem cuida dessa criança, trazer essas pequenas informações, porque assim você vai criar um vínculo mais fácil, um vínculo mais rápido, porque esse é o nome do processo que você está trilhando, né? É criar vínculos. E para a gente criar vínculos, a gente precisa desenvolver uma relação, né? Então, é uma relação de troca, principalmente, por exemplo, a criança é uma criança autista não verbal. Como que você vai desenvolver isso? Né? Como que você vai construir esse vínculo com essa criança? Não é possível, né? Quer dizer, calma lá também. Tudo é possível, né? Eu sempre falo em todas as aulas que tudo é possível. Aí vocês vão dizer assim para mim, Jéssica, como assim? Não, gente, é possível. É possível quando a gente tem um apoio, né? Quando a gente tem alguém que nos traz informação, nos ajuda, nos apoia nessas questões, né? Que nos facilita, que é o nosso facilitador, né? Que é o nosso ajudador, nosso apoiador, está ali nos auxiliando, está ali nos apoiando, né? Então, isso é de extrema importância, tá? Esse contato com a família. Bom, próximo ponto, né? O papel do professor. Então, agora eu vou falar para você qual que é o seu papel, qual que é o meu papel, quanto educador, quanto professor, né? Então, o que eu botei aqui para nós? O docente deve ter consciência clara do importante papel que desempenha ao iniciar o processo de inclusão de uma criança com necessidades educacionais especiais associadas ao autismo infantil. O professor pode... Tá um negócio aqui no meu slide aqui, para vocês não aparece, né? Mas para mim aparece. Então, um professor hábil pode abrir a porta para várias oportunidades. Tá? Então, seja esse professor que vai abrir a porta da inclusão para esse aluno, né? Porque a gente precisa entender, gente, que nós, educadores, nós profissionais da área da educação, nós temos esse papel fundamental na vida da criança, né? Então, uma criança autista que está entrando na sala de aula, que vai iniciar o processo na parte da educação, ela precisa ser incluída, só que ela precisa ser incluída de uma forma melhor, ela precisa ser incluída de fato, né? Não aquela criança que às vezes fica mais reclusa das outras crianças. Não, a gente precisa incluir. Então, a gente precisa trazer e fazer com que aquela criança se sinta bem onde ela está sendo inserida, né? E também nós temos outra missão aqui que muitas vezes a gente não pensa, né? E como nós estamos falando sobre educação e sobre inclusão, eu vou falar aqui para você, né? O que muitas vezes a gente não pensa? A gente pensa muito, sim, que a gente tem que incluir essa criança, que a gente tem que fazer com que ela se sinta incluída, e de fato a gente tem mesmo, certo? É esse o nosso papel, é isso que eu estou trazendo aqui para você.
né? Então, se não fosse isso, nem falaríamos sobre esse tema, sobre esse assunto, porque ele é de extrema relevância. Então, nós estamos aqui para cumprir o nosso papel e incluir o aluno. Mas às vezes a gente não pensa que as outras crianças nós também precisamos fazer com que elas se incluam nessa inclusão, né? Então, às vezes a gente quer incluir um aluno, a gente quer fazer com que esse aluno se sinta incluído, mas as outras crianças da turma, elas também precisam participar, né? Muitas vezes as crianças, a gente pergunta, né, o que é autismo? Algumas crianças sabem o raso e outras crianças não fazem ideia. Então, é importante a gente trazer esses temas também. E eu deixei uma dica aqui que vai te ajudar. Eu só não sei dizer para você se está no próximo slide ou se eu joguei mais para frente. Mas eu acredito que está alguns slides aqui para frente, que vai ser uma dica muito útil para você. Por quê? Porque vai te ajudar muito nessa questão. Essa questão de incluir as outras crianças, de trabalhar inclusão em sala de aula, trabalhar sobre autismo em sala de aula, trabalhar sobre TDAH, trabalhar sobre síndrome de Down, trazer as inclusões, gente. Não é porque nós estamos falando de autismo aqui que as outras inclusões também não fazem parte desse processo. O síndrome de Down faz muito parte desse processo. Então, trazer essas outras questões, trazer esses assuntos para a turma, né? Minha dicção foi embora. Esses assuntos para as turmas, só que trazer de uma forma lúdica, porque as crianças são muito do lúdico, né? Então, trazer de forma lúdica, através de uma brincadeira, através de uma contação de histórias, mas trazer esses assuntos, não deixar eles lá e só querer incluir a criança, né? Não, mas prepara a turma para receber esse aluno, que esse aluno vai se sentir incluído, as coisas vão fluir de uma forma melhor. Quando a gente faz parte de um processo, quando a gente consegue observar um processo, quando a gente é incluído num processo, a gente se sente mais tranquilo porque a gente consegue acompanhar tudo do início ao fim. As crianças não é diferente. Você já parou para pensar que às vezes é muito mais fácil algumas coisas quando a gente inclui eles, porque eles gostam de se sentir incluídos também nas coisas, né? Então, inclui eles nesse processo. É um processo que você vai estar fazendo de inclusão para aquela criança ser inserida nessa turma, para essa criança conseguir desenvolver nessa turma. Só que para isso é um processo. É um processo, às vezes, longo, né? O professor deve desenvolver metodologias de aprendizagem para que o aluno autista consiga se comunicar e se desenvolver. O conteúdo do programa de uma criança autista deve estar de acordo com o seu desenvolvimento potencial, de acordo com a sua idade, de acordo com os seus interesses. Então, aqui é muito importante, tá? A parte que eu falei para vocês, que a criança ela chega para nós como um livro em branco. A gente precisa conhecer essa criança, as suas preferências, as suas dificuldades, o que gosta e o que não gosta. Por quê? Porque tudo isso vai ser usado nas atividades que você vai fazer para desenvolver essa criança. É muito legal quando a gente faz uma atividade, né? Nós adultos agora, pensando em nós. Nós vamos fazer uma atividade e nessas atividades contém os nossos interesses principais, coisas que a gente gosta. A gente acha muito legal, né? As crianças não é diferente. E as crianças autistas com seus hiperfocos, muito mais. Então, isso é bom você entender. Por quê? Porque vai te facilitar. Então, você vai fazer uma atividade, você vai preparar um conteúdo, você vai preparar alguma coisa, você vai estar trazendo, então, coisas que essa criança gosta, ela vai se interessar e você vai conseguir ter a atenção dela e ela vai começar a se desenvolver. Porque esse é o objetivo. O objetivo é fazer com que a criança se desenvolva. Só que para a criança se desenvolver, ela tem que ter a atenção nas atividades, ela tem que desenvolver as atividades, ela tem que se potencializar para se desenvolver. E isso você pode fazer através de atividades que vai chamar a atenção, que vai fazer com que essa criança queira se desenvolver nesse determinado ponto, né? Porque ela vai se interessar em fazer. Então, foi como eu disse para vocês, né? A questão dos dinossauros. Eu consegui trabalhar o alfabeto só através deles. Eu peguei um alfabeto que tinha dinossauros, que tinha imagens, um nome, e assim a gente foi desenvolvendo. E é assim que funciona a educação. É assim que funciona a aprendizagem, é assim que funciona tudo no meio da educação, tá? Então, fica como dica aí para você. Conheça o seu aluno, busque saber sobre ele, busque saber sobre coisas que ele gosta, coisas que ele não gosta. Busque informação, busque saber, tá? Muito importante, gente. Bom, aqui, então, é o que eu acabei de falar para vocês. As manifestações decorrentes do autismo podem levar ao sentimento de rejeição por parte de quem não conhece as características deste transtorno,
tá? Então, quando eu botei esse pequeno trecho aqui para vocês, o que eu pensei? Justamente naquilo que eu falei para vocês das crianças, que às vezes outras crianças, elas estão, tipo, não entendem o que acontece, às vezes não entendem porque o colega é assim, não entendem as dificuldades que o colega tem, não entendem que aquela criança ela vai precisar de um auxílio maior, ela vai precisar de um cuidado maior, ela vai precisar de uma atenção, né? Então, é muito importante a gente fazer com que as outras crianças, elas também se incluam nesse processo, sejam incluídas nesse processo, né? E aí eu trouxe para vocês uma dica muito legal, tá? Que você pode fazer com os teus alunos. Deixa eu passar aqui. Que é essa aqui, ó. Eu já falei em outras aulas sobre esse livro, eu já falei em outras aulas sobre essa dica aqui, que eu tô deixando aqui para vocês, que é a super dica da Prof. Jéssica. Então, você aí que tá assistindo, tá? Olha, prestem muita atenção nessa dica, gente. Essa dica, ela é importantíssima, tá? Essa dica, ela é de extrema importância para você. E o que essa super dica, então, da Prof. Jéssica para vocês? Bom, gente, essa super dica aqui, que eu tô deixando aqui para vocês, desse livro, tá? É Uma Mente Diferente, tá? E o que é este livro, Prof. Jéssica? Bom, gente, esse livro, ele conta a história de uma criança, de um menino autista, tá? Conta um pouco das suas limitações, conta um pouco sobre o autismo, só que conta de forma ilustrada. Então, por exemplo, né, quando eu falei para vocês que é importante fazer com que as outras crianças se sintam incluídas, tá? É disso que eu tô falando. Então, por exemplo, eu tenho uma turma, né? Nessa turma eu tenho uma criança autista, ela está passando por um processo de inclusão com a turma, e eu preciso fazer com que a turma entenda, né? Você pode usar esse livro, você pode fazer um projeto com esse livro, você pode fazer uma hora do conto, você pode apresentar de uma forma divertida. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, esse livro aqui, ele é ilustrado, então ele conta a história do autismo, só que de uma forma lúdica. Então, você vai estar trazendo o tema do autismo, você vai estar trabalhando com a sua turma, você vai estar trabalhando com essas crianças sobre o autismo, só que de uma maneira mais lúdica, mais tranquila, talvez mais eficaz, né? E a turma vai estar se sentindo incluída, a turma vai conseguir entender melhor esse colega, entender melhor que esse colega tem algumas limitações, ele precisa de ajuda, ele precisa de auxílio. Então, as crianças, elas vão entender o autismo de uma forma diferente. Então, é uma dica que eu deixo para vocês trabalharem com as crianças sobre o autismo, mas de uma forma lúdica, fazendo com que a turma seja incluída na inclusão dessa criança, né? E fazendo com que as crianças consigam entender melhor esse colega, consigam compreender melhor que esse colega tem limitações, que esse colega precisa de uma ajuda, que esse colega precisa de um auxílio, né? Então, tudo isso é muito importante. Continuando. Estratégias de ensino para alunos autistas em sala de aula. Então, aqui eu vou trazer para vocês, e já dei um baita spoiler, porque eu já passei o slide, algumas dicas, tá? Então, aqui eu vou trazer para vocês algumas dicas de atividades, tá? Que vão te ajudar aí na sala de aula, que vão te ajudar aí no desenvolvimento dessas crianças, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe para desenvolver a questão de escrita, né? A questão do alfabeto, trabalhar letras com as crianças no papel. Então, passar ali o papel, escrever as letras, pedir para a criança copiar, né? Então, trabalhar essa é a forma mais básica, digamos assim, né? É o mais não é evidente, mas é o que a gente mais vê, o que a gente mais observa é trabalhar com papel, né? Trabalhar com papel, com lápis, deixa eu dar uma baixadinha aqui. Papel, lápis, caneta, enfim, né? Então, essa é uma das atividades que a gente mais consegue observar, que a gente mais consegue ver. Bom, delimitar respostas. Então, aqui, por exemplo, né? Trabalhar a questão... a gente está fazendo ali o processo de alfabetização. Então, por exemplo, né, o desenho, né, a imagem, a palavra e a última sílaba. O objetivo é a criança colocar a primeira sílaba da palavra. Então, ela vai ver a palavra completa, né? Ela vai ver a sílaba que tem e ela vai ver a sílaba que está faltando para montar aquela palavra. Então, é uma delimitação de respostas. A criança ela só vai ter ali
três atividades, porque isso é importante, tá, gente? Nós estamos falando de uma criança autista, então não adianta nós queremos dar uma folha de atividades para as crianças fazerem. Às vezes a gente passar a mão nas atividades e botar muita atividade não vai desenvolver, a criança vai pesar na cabecinha dela, ela já não vai conseguir render tanto quanto ela renderia com delimitações. Então, delimite as respostas, né? Diminua as respostas, dê poucas atividades com poucas opções para que ela consiga montar as palavras. Evite pontilhados, né? Então, por quê? Porque fica muito confuso para a criança, né? Então, a criança autista ela é muito visual. De fato, ela é muito visual. Então, quando nós trabalhamos com pontilhados, elas podem se perder, elas podem não conseguir compreender melhor o que é para fazer. Nós trabalhamos com a letra cheia, com exemplos embaixo, é muito mais visual. Então, ela vai se interessar, para ela vai ser melhor de fazer, vai ser melhor de desenvolver. Então, ela vai conseguir desenvolver melhor essa atividade. Então, evite pontilhados, mas foque mais em caixa alta, em letra aberta, em imagens bem visuais, certo? Outro ponto, interesses e hiperfocos. Então, uma coisa que eu trouxe aqui para vocês, né? Muito importante você conhecer essa criança, muito importante você ver os hiperfocos que ela tem para que você traga isso, então, para a sala de aula, certo? Gente, eu estou passando os slides dando uma explicação, porque o nosso horário, ele voa, né? E eu quero dar um intervalinho para vocês, para que a gente possa passar para outra aula, porque é o que eu digo para vocês, né? Assim como é para as crianças também. Quando a gente passa muita atividade, o cérebrozinho da criança dá um bug e ela não consegue absorver o que ela absorveria se a gente trouxesse poucas atividades. Aqui é a mesma coisa, eu vou dar um intervalinho para vocês darem uma descansada, porque daí o próximo conteúdo vocês vão conseguir absorver melhor. Se eu tocar direto, vai pesar para vocês, se não concordam comigo? Então, vamos lá, vou facilitar a vida de vocês. Menos elementos por páginas. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos claros do que eu quis dizer para vocês na outra atividade. Então, por exemplo, né? Essa primeira ficha de leitura e a segunda ficha de leitura. Tem menos coisas, né? Palavras e imagens. Quando a gente coloca aqui desse lado de cá, não, do lado de lá, né? Enfim, essa ficha de leitura é mais cheia. Ela tem mais opções, a criança vai se perder, vai se confundir e aí já era, já perdemos a criança, né? Então, muito importante que a gente não perca a atenção dessa criança, e como a gente não vai perder, é a gente diminuindo a quantidade e aumentando a imagem, aumentando as letras, mas com pouca coisa nessa folha, certo? Elementos móveis e sensoriais. Então, as crianças também, algumas crianças, elas têm muita sensibilidade nas mãozinhas. Então, é muito importante, às vezes, trabalhar com massinha e com tinta, às vezes, é muito complicado. Então, por isso que é importante a gente conhecer. Mas trabalhar elementos sensoriais ajuda a desenvolver a coordenação motora dessa criança. Então, mesmo que ela tenha sensibilidade, procure coisas que não traga tanta sensibilidade para ela, mas que sejam sensoriais de diversas formas e texturas para ela poder desenvolver, então, essa habilidade nas mãozinhas, né? Essa habilidade sensorial. Utilizar linguagem objetiva. Então, quando você for fazer uma atividade de brincadeira, de jogos, não trazer muitas e muitas regras, ser claro e ser objetivo, porque senão a criança tu vai estar aqui com a atenção dela. Quando você começa a trazer muitas regras, dá muitos rodeios, dá muitas voltas, ela vai perder o interesse e você vai perder a atenção dessa criança, e não é esse o objetivo. O objetivo é manter a atenção da criança. Então, quando isso acontecer, já sabe, seja claro e seja objetivo, para não perder a atenção, tá? Como eu disse, quando a gente faz muitas explicações, às vezes a gente perde a atenção deles, porque eles já não estão mais ligados. Rápido e objetivo, certo? Privilegiar as habilidades, isso é muito do reforço positivo. Então, quando a criança traz ali uma atividade e ela vai muito bem, a gente traz esse retorno positivo para ela, a tendência dela replicar é muito maior. Então, quando você estiver fazendo uma atividade com a criança fizer por mínimo que seja, alguma coisa ali positiva ela fez, sempre elogie, sempre reforce esse comportamento, porque a chance dela replicar é muito grande. Então, para que ela sempre torne a fazer de novo, você faça com reforços positivos. Então, você sempre reforce positivamente esse comportamento que ela teve.
Utilizar jogos, então trazer jogos para a sala de aula é muito importante, jogos lúdicos, visuais, né? Como eu disse para vocês, as crianças são muito visuais, então traga muito isso para elas, né? Elas vão se interessar mais na atividade, muito mais do que atividade escrita. Não que elas não sejam importantes, elas também são, né? Para praticar a escrita das crianças, mas trazendo sempre jogos lúdicos também é de extrema importância porque eles são muito visuais. Evitar atividades muito longas, então atividades com textos, vamos abortar a missão, e atividades muito longas também vamos abortar a missão, né? Vamos ser claros e objetivos, trazendo assim atividades claras e objetivas também. Propor atividades que estimulem o pensamento lógico, então continhas, contar palitos, fazer pinguinhos com tinta, com feijão, né? Já trabalhando a parte sensorial, né? Então, trazendo atividades com números, né? Como eu botei essa dali das mãozinhas, de fazer números e usar as mãozinhas para fazer, é muito legal, né? Muito divertido. Então, são ideias que eu estou trazendo para vocês, mas tudo que eu trago aqui, eu sempre falo, né? É tudo muito raso, para vocês terem uma noção, mas deixem a criatividade de vocês falarem mais alto, né? Estimulem essa criatividade aí para produzir atividade para os alunos de vocês. Né? Como eu disse, use a sua criatividade. Gente, tudo aqui, tudo que eu trago, são coisas que eu uso aqui com as crianças realmente, né? São atividades práticas que eu uso aqui com eles, mas é tudo muito relativo, é tudo muito raso, né? Você conhece a realidade da sua escola, da sala que você vai trabalhar, né? E agora com as voltas às aulas, você conhece a sua realidade, mas você pode também estimular a sua criatividade. Então, nós, professores, somos muito criativos. Se você acha que você não é, você só não se descobriu ainda, porque quando você vê que você é criativo, só vai. Né? Então, aqui eu trago algumas dicas, mas deixa a criatividade de vocês falarem mais alto, estimulem essa criatividade, certo? Bom, e aí aqui, para fechar essa nossa primeira parte, eu deixo uma frase, então. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, use o que você tem, use a sua criatividade, use os materiais que você tem, e assim, conforme você for adquirindo os materiais melhores, ou a sua criatividade sendo estimulada muito maior, você vai conseguir fazer muito mais coisas. Mas use o básico, comece de baixo e vai aumentando, né? Então, comece com o que você tem agora, e quando você tiver condições melhores, né, você vai ter aí oportunidades melhores para fazer. Nessa primeira aula, todos vocês tiraram um a mais aqui, conforme a minha bonequinha do slide, certo, gente? Então, daqui a pouco eu volto, eu vou dar um intervalinho para vocês aí de uns 5 minutinhos, certo? E eu já volto aqui, tá? Mas não me abandonem, por favor, fiquem aqui comigo, tá? Que nossa próxima aula agora, né? Depois do nosso intervalo, nós vamos estar falando sobre avaliação no autismo e eu quero contar com vocês aqui, tá? Quero contar com a participação de vocês, como vocês já têm participado até agora. Espero que vocês estejam gostando muito dessa aula, porque a gente ainda tem muitos conteúdos para falar aqui, né? Espero ter sido relevante. Desculpa, gente, se eu falo muito, muito, muito rápido, né? Às vezes eu acho que sim. Mas eu estou prezando pelo nosso tempo, porque como a gente tem muito conteúdo, eu quero, né, que esse tempo ele seja produtivo para vocês. Então, eu já volto, me esperem, tá? Que eu já vou voltar para a nossa segunda aula. Aproveite esse intervalinho, toma uma água, vá no banheiro, pega seus cadernos de anotações, tá? Porque a gente já vai vir com muita informação aqui para vocês. Beijinho e até daqui a pouco. Não saiam daí, não me abandonem.
Muito bem, voltei aqui, pessoal, para a nossa aula continuar, né? A nossa aula, até troquei de cenário, já peguei meu cafezinho para a gente dar start na nossa segunda aula de hoje, né? E eu espero, gente, estar sendo totalmente produtivo para vocês. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que esse tempinho aqui de aula, eu costumo dizer que ele é muito breve, né? Ele passa assim, a gente nem vê. Mas que ele seja produtivo para você que está me assistindo, né? Que você possa aprender muito aqui com a gente. Esse é o nosso objetivo, né? Em todas as aulas aqui, independente do tema, independente do que a gente traz aqui para vocês, nós sempre procuramos ser muito produtivos, né? E sempre preparamos temas muito legais para vocês, aulas aqui, para que você possa, então, né, abranger os teus conhecimentos. Né? Então, você que está iniciando na área da educação, te digo que é um mundo muito lindo, porém tem sim as suas dificuldades, assim como qualquer outro, né? Mas vale a pena. As dificuldades no mundo da educação valem muito a pena quando a gente vê o nosso aluno, né, progredindo, evoluindo, aprendendo, crescendo, sendo estimulado, né? Então, trazendo resultados. Isso é muito gratificante para nós, quanto profissionais, quanto profs, né? Quanto pessoas aí da área da educação. E então, eu espero, né, que possa ser muito produtivo para você, né? Tanto para você que está chegando, quanto para você que já é da área da educação, aí já tem suas experiências, suas vivências, você vai concordar comigo que sim, né? É um mundo muito lindo, muito maravilhoso. E tem os seus percalços, tem as suas dificuldades, mas tudo vale muito a pena, gente. Tudo, né? Então, é muito legal. E bom, no nosso primeiro momento, então, eu falei um pouquinho, né, sobre a inclusão, né? A inclusão de uma criança autista, né? Trouxe algumas dicas para vocês de atividades que vocês poderiam fazer, né? Eu espero que vocês façam. Inclusive, gente, eu acho muito legal quando vocês fazem as atividades que a gente traz aqui para vocês e depois vocês nos mandam foto das atividades. Eu acho muito legal, sabe? Eu amo receber essas mensagens, né? Porque mostra que o nosso objetivo foi concluído com sucesso e foi muito proveitoso. É uma forma que vocês têm de levar a psicom para o dia de vocês. Então, eu acho isso muito legal. E nesse nosso segundo momento, nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação educacional no autismo. Então, agora, nós vamos falar um pouco, né, sobre a questão de avaliação. Como funciona, qual o objetivo, para que serve, né? Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês, nesses minutos que temos de aula ainda, alguns tópicos para a gente conversar um pouquinho, certo? E dando start, então, deixa aqui uma pergunta, né? O que é avaliação educacional? Então, a pergunta é, o que é avaliação educacional? E também já faço a seguinte pergunta para vocês. Para que serve, né, uma avaliação? Qual o objetivo? Né? Qual a proposta? Por quê? Porque assim como as nossas atividades, né? As nossas atividades, elas têm uma proposta, elas têm um objetivo, né? Assim como tudo aquilo que a gente separa para os alunos, né, tem um fundamento, a avaliação também tem, né? E é por isso que a gente vai trazer esse assunto aqui para vocês, né? O quão importante é e para que serve, né? O objetivo. Então, gente, a avaliação, tá, de nível educacional é uma ferramenta essencial no contexto escolar, tá? E ela é utilizada para estimar a evolução do ensino de aprendizagem. Então, o que acontece, tá? Ela é um documento, podemos dizer assim, tá? Que vai servir, então, como um mediador. Do quê? Bom, quando nós recebemos um aluno, né? Um aluno de inclusão, vou puxar sempre para a inclusão, porque é sobre o que estamos falando, né? Então, quando recebemos um aluno autista, né? Nós fazemos, então, uma avaliação inicial. O que é essa avaliação inicial? É um documento, podemos dizer assim, onde nós vamos colocar, então, as dificuldades dos alunos, ou melhor, a dificuldade dos alunos não, a dificuldade do aluno.
Por quê? Porque essa avaliação vai trabalhar a individualidade. Então, a gente vai estar vendo aqui um aluno como um aluno só, tá? E é muito importante a gente estabelecer isso. Por quê? Gente, cada aluno, ele é único. E talvez você já tenha ouvido isso outras vezes, né? Cada aluno, ele é único. Eu posso ter 3 alunos autistas de nível 1 de suporte, por exemplo. Porém, esses 3 alunos podem sim ser diferentes. Então, terem gostos diferentes, características diferentes, personalidades diferentes, hiperfocos diferentes, né? Então, aprender de forma diferente, porque assim como acontece com os alunos que nós chamamos de ditos normais são diferentes, as crianças com necessidades especiais também são diferentes, porque são crianças, né? A gente tende muito a olhar para o aluno, por exemplo, com muitos rótulos, né? Então, quando a gente recebe um aluno autista, normalmente ele vem com muitos rótulos e às vezes a gente esquece que o aluno ele também é uma criança, ele também tem preferências, ele também tem gostos diferentes, ele também vai gostar de alguma coisa que talvez para um outro aluno não. Talvez ele seja um aluno que gosta de brincar com massinha e o outro aluno já tenha uma sensibilidade maior e já não gosta, né? Então, apesar de terem as mesmas questões do autismo, são diferentes. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E a avaliação, ela serve para mediar isso. Então, é aonde você vai botar ali, né, as dificuldades que o aluno tem, tá? Vai botar ali o que é a proposta, qual é a proposta das atividades que você vai trazer para esse aluno, né? O aluno ele tem muita dificuldade de permanecer sentado na cadeira. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. Ele tem uma dificuldade de se manter no lugar. Ele tem uma dificuldade de ficar no lugar, né? E na turma ele levanta muitas vezes. E aí a gente sempre tem que voltar ele para o lugar, para que ele fique sentado. Então, isso é um ponto que você pode colocar nessa avaliação que você está fazendo do aluno. E o objetivo dessa avaliação é essa. O objetivo é que o aluno permaneça sentado na cadeira. Um exemplo, tá, gente? Eu estou trazendo um exemplo bem breve aqui para vocês, só para que vocês possam entender aonde eu quero chegar, tá? Então, a avaliação, né, é uma ferramenta, tá? E o que ela faz? Ajuda os professores a acompanharem o progresso da turma, conforme os objetivos propostos, identificando suas dificuldades, potencialidades e a eficiência da metodologia que está sendo aplicada. A partir disso, os educadores terão as evidências necessárias para adaptar o plano de ensino. Então, por exemplo, né, você tem lá uma turma. Aqui, né, nesse slide aqui que eu botei para vocês, eu falo da turma de um modo geral, mas isso pode ser efetivo ou isso pode ser feito, que eu quero dizer, com um único aluno, né? Por exemplo, nos meus atendimentos aqui. Os meus atendimentos aqui são individuais. Então, eu não atendo uma turma, né? Eu atendo um aluno só. Então, a minha avaliação é feita somente para esse aluno. E, por exemplo, Jéssica, no teu trabalho, tu faz avaliações também? Sim. Todas as atividades que eu proponho para os meus alunos, tá? Enfim, ela faz parte de uma avaliação. Então, por exemplo, aqui, né? Eu trabalho com diversidades aqui. Então, mas vamos puxar para a alfabetização, né? Porque eu sou uma professora de alfabetização, então vamos puxar para a alfabetização. Um aluno, quando chega até mim, eu faço uma avaliação. O que é essa avaliação? Eu preciso descobrir aonde esse aluno se encontra na alfabetização, porque é onde eu vou trabalhar com ele para que ele evolua e ele consiga, né, atingir um nível de alfabetização. Eu faço essa mesma avaliação com alunos que, porventura, sejam autistas, eu faço a mesma coisa, né? Então, é um método de alfabetização onde a gente descobre em qual nível silábico qual nível da hipótese escrita que esse aluno está, se é um pré-silábico, silábico alfabético ou alfabético. Então, eu faço essa avaliação. É aí que pega a avaliação, certo? Com as crianças autistas, acontece a mesma coisa, é feito da mesma forma, tá? Então, por exemplo, para que vai servir? Qual é o objetivo, então, que a avaliação nos traz? Bom, é onde tu vai identificar as dificuldades dos teus alunos, aonde tu vai observar e vai conseguir identificar o que o teu aluno, o potencial que ele tem. Por exemplo, é um aluno
que não consegue parar sentado na cadeira. Porém, ele tem a pega do lápis firme. Então, ele tem um ponto positivo e um ponto negativo. E aí você vai identificando. Nesse primeiro momento, nessas primeiras observações que tu fez, e tu conseguiu pegar algumas coisas, você vai montar a tua metodologia para trabalhar com esse aluno. É onde você vai montar a sua metodologia, o seu plano de ensino, para que esse aluno possa ser estimulado, certo? Entendido até aqui, pessoal? Então, é muito importante, tá? Você fazer essa avaliação, né? Você conseguir observar os pontos fortes e fracos do teu aluno para te saber exatamente o que tu vai trabalhar, onde tu vai trabalhar, como que tu vai fazer, como que tu vai proceder mediante as dificuldades que ele possa vir. E bom, gente, eu preciso muito passar para vocês alguns tipos de avaliação, tá? Então, preciso que vocês entendam, tá? O quanto é importante a avaliação, para que ela serve, tá? E preciso passar para vocês alguns tipos de avaliação também, tá? Então, agora eu falei um pouquinho sobre o que serve, para que serve. Então, a avaliação nada mais é do que um documento onde a gente vai colocar ali as dificuldades do teu aluno, tá? Onde ele precisa ser estimulado, no que ele precisa ser estimulado, certo? Para que você possa, então, desenvolver a metodologia que você vai utilizar com esse aluno em questão, certo? Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos. Então, a primeira avaliação que eu coloquei aqui para vocês, tá? Eu vou falar sobre a avaliação, o benefício dela, certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, a primeira avaliação que eu coloquei aqui para nós. No início do ano, as primeiras avaliações devem ser aplicadas com o foco em investigar os conhecimentos prévios dos alunos e suas principais dificuldades. Para alunos com TEA ou com outros diagnósticos que afetam a aprendizagem, essa avaliação também deve buscar compreender suas características específicas, tá? Então, por exemplo, né? Não adianta a gente querer, por exemplo, tracejar uma metodologia de ensino sem ter feito uma avaliação primeiro. Então, a avaliação diagnóstica é aquela avaliação que tu vai fazer para conhecer o teu aluno, né? Então, é aquela avaliação que tu vai fazer para conhecer o aluno, né? Ver quais as dificuldades dele, né? Ver aonde ele precisa de ajuda, né? Ver onde ele está com dificuldades. Então, é aquela primeira avaliação que tu vai fazer para o conhecer, né? Então, onde tu vai conhecer ele, tu vai fazer essas avaliações. Então, você vai saber tanto os pontos fortes dele quanto os pontos fracos, né? Porque, como eu disse, você vai botar ali as dificuldades que ele tem, mas você também vai colocar coisas e potenciais que ele já sabe fazer. Então, por exemplo, é um aluno que senta na cadeira, é um aluno mais tranquilo. Você não precisa trabalhar a questão do sentar na cadeira, por exemplo, porque é uma coisa que ele já faz. Então, você não precisa trabalhar isso novamente, já é uma coisa que está intrínseco nele. Então, você pode trabalhar outros pontos que ele tem dificuldade. Você vai trabalhar a dificuldade dele específica, aonde ele precisa de ajuda, aonde ele precisa de auxílio, aonde ele tem uma necessidade maior, onde ele vai precisar. Então, é esse ponto que eu quero me referir aqui com vocês. Então, a avaliação é para você identificar onde ele tem dificuldade e para que você consiga, então, trabalhar aonde ele tem dificuldade, num ponto específico que ele tenha dificuldade, tá? Por isso que é uma avaliação diagnóstica. É uma avaliação onde você vai diagnosticar algum problema, alguma dificuldade que esse aluno está tendo para fazer determinada atividade, para fazer determinada tarefa, né? Para fazer alguma coisa que é proposta para ele. Então, para você descobrir isso, você vai precisar de uma avaliação diagnóstica, que é a avaliação inicial. Os professores podem entrevistar os alunos, conversar com as famílias, com os médicos e observar os seus comportamentos em sala, tá? Qual o objetivo, gente? O objetivo é conhecer esse aluno melhor, tá? Então, por que a importância? E novamente eu retomo aqui para vocês o quanto é importante o professor, o educador, ele ter um contato com a família, porque a família é que vai te auxiliar nesses pontos. Então, por exemplo, a família, nesse caso aqui, ele vai ser a tua rede de apoio. Então, é a família que vai te trazer ali
estratégias que você vai poder utilizar, é a família que vai trazer ali para você pontos que você vai utilizar. Então, tudo isso nada mais é do que a família que vai trazer para você. Então, a família que vai te ajudar, a família que vai te auxiliar nesses pontos, porque a família conhece mais do que ninguém aquela criança, né? Como eu disse para você. Aquela criança, ela é um livro em branco que chegou para você, aonde você vai ter que descobrir, onde você vai ter que trabalhar, onde você vai ter que mexer, né? O que mexer em cada criança, né? Onde ela precisa do estímulo, né? Ah, é uma criança que tem sensibilidade a sons, é uma criança que tem sensibilidade à tinta, não gosta, ela tem hiperfoco em Sonic, em dinossauro. Então, se você trazer isso para atividade, você vai conseguir conquistar essa criança, porque, gente, o mundo autista, o mundo do autista, ele é um mundo fechado, onde você precisa acessar. Mas para você acessar esse mundo, não é você entrando mundo adentro, não. Você tem que conquistar essa criança aos poucos, né? Então, é o mundo que você vai acessar, é o mundo dela. Então, você não pode esperar que ela se molde a você. Não, você que vai ter que se moldar a ela. Mas para você se moldar a ela, você precisa conhecer o campo de estratégia que você vai ter que formar. E para isso, você vai precisar de alguns auxílios. E o auxílio da família, neste caso aqui, ele é extremamente importante. Tá? Então, a família é a nossa maior rede de apoio nesse caso, né? Assim como, por exemplo, é uma criança que já tem algum acompanhamento com algum médico, psicóloga. É bom ter essa troca também, né? É bom saber o que por exemplo, a psico está trabalhando com ele, né? O que está fazendo, como ele está se saindo, como ele reage a algumas atividades. É importante ter essa troca. Então, tudo que envolva essa criança que você vai trabalhar, é importante você conversar, é importante você saber, né? É um novo mundo, tanto para você quanto para ele. Mas não espere que ele se molde no seu mundo. Não, você vai ter que se moldar no mundo dele, né? Nós, educadores, precisamos sair muitas vezes da nossa zona de conforto, né? Da nossa bolha, para poder, de fato, entrar no mundo de outra criança, né? Então, a gente precisa, às vezes, é um desafio. Por isso que eu falei aqui no início, né, dessa aula, que o mundo da educação, ele é lindo, ele é maravilhoso, ver os alunos sendo estimulados, aprendendo, desenvolvendo, de fato, é muito bom. É muito legal, é ótimo, é excelente, inclusive. Porém, tem sim os seus desafios, né? Assim como qualquer outra coisa. Por exemplo, qualquer outra área, a área da medicina, a área da engenharia, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, tem as suas dificuldades também, o mundo da educação também vai ter. Mas é para isso que nós estamos aqui. Então, não desista da tua profissão, tá? Eu sempre falo aqui, não desista da tua profissão que você escolheu, você e educador que está me assistindo, você que trabalha nesse mundo da educação, tá? Vai ter desafios, vai ter dificuldades, vai ter aqueles dias que a gente só queria nossa casa, o nosso quarto e a nossa cama. Sim, vai ter. Mas é o que eu digo, pode ter sim esses dias. Não tá errado, nós somos, né, seres humanos, nós temos dificuldades, né? Nós temos momentos difíceis, passamos por momentos difíceis, né? Então, é muito importante a gente entender que vai ter dificuldades no caminho, né? Vai ter percalços, vai ter muitas coisas, porém, nós não podemos desistir, tá? Então, não desista dos teus alunos, não desista da tua profissão, não desista da tua área de conhecimento, não desista, apenas não desista, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena mesmo, tá? Então, insista, que vai valer a pena. Você vai ver resultados, você vai ver a troca que tu tem com os teus alunos, tu vai ver a troca que eles trazem para ti também, e tudo isso é muito legal, tudo isso é muito gratificante. Então, realmente, tudo isso vale muito a pena, tá? Bom, e qual o benefício, então, da avaliação diagnóstica? Identificação constante das dificuldades apresentadas pelo aluno, a organização de novas metodologias e conteúdos, intervenções pedagógicas específicas e a dissolução e resolução de dúvidas. Então, o objetivo, o benefício aqui principal é a identificação, tá? Das dificuldades que o aluno possa ter. Então, as primeiras dificuldades ali que ele tem, é pegar o lápis, é sentar na cadeira, é colocar uma roupa,
né? Às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Mas os pais das crianças autistas, por exemplo, às vezes para eles a questão da criança pegar a roupa e colocar é muito importante, é uma evolução muito grande, né? Então, é as pequenas coisas. A gente tem que conquistar sempre as pequenas coisas e ficar muito feliz com os resultados que vão vir, né? Organização de novas metodologias. Então, por exemplo, é uma coisa que não está dando certo, é um ponto ali que precisa ser trabalhado, a determinada coisa não está fluindo, então é muito importante, tá? A gente organizar o que a gente vai trabalhar e como a gente vai trabalhar, né? Intervenções pedagógicas específicas, então trazer, enfim, estímulos, né, específicos para os alunos, né? Então trazer ali atividades que elas sejam objetivas, né? Então, para uma determinada dificuldade ou para um determinado estímulo, por exemplo, né? Eu preciso trabalhar as letras com o meu aluno, então trazer atividades que envolvam eles, né? Nas atividades com letras, mas que seja sempre muito claro, muito específico, as regras, né? Lembra que eu falei para vocês serem diretos para falar, então é muito importante, tá? Avaliação normativa, tá? Então a gente viu a diagnóstica e agora a normativa. As avaliações normativas têm o objetivo de avaliar o processo de ensino e aprendizagem, acompanhando a evolução dos alunos e a eficiência da metodologia aplicada. Então, a avaliação normativa, tá? Ela tem como objetivo, então, o que acontece? Eu cheguei lá, né? Fiz a minha avaliação diagnóstica, vi as dificuldades que o meu aluno tem, anotei tudo, né? Vi que, enfim, ele tem diversas dificuldades e vi as metodologias que eu vou usar, as atividades que eu vou usar para trabalhar nessa questão que ele tem dificuldade, ponto. Nunca mais eu vou fazer uma avaliação com ele? Não, você vai voltar a fazer sim, né? Inclusive, você vai fazer uma avaliação com ele e você vai fazer essa avaliação para ver o progresso que ele teve. Então, a avaliação ela não é feita só no início, né? No início do ano, no final. Não, você tem que acompanhar a evolução do aluno. Então, você tem um objetivo, você vai traçar uma meta. No momento que o aluno atingiu essa meta, atingiu esse objetivo, ótimo, vamos passar para o próximo objetivo, vamos passar para a próxima meta, né? Para que a gente possa, além de acompanhar a evolução desse aluno, conseguir traçar novas metas. Então, é importante a gente fazer a avaliação, não só no começo, mas fazer a avaliação em outros momentos também, para que a gente possa ver aonde evoluiu, no que evoluiu, o que mudou, onde alcançou, o que alcançou também. Então, muito importante, gente, muito importante a gente conseguir fazer com que essa avaliação aconteça outras vezes para a gente ver exatamente aonde aconteceu cada mudança, aonde aconteceu a evolução, o que mudou, onde avançou, como avançou, né? Então, é muito importante a gente ter uma constante, né? Ter mais avaliações, não ser somente avaliação lá no início, não, termos outras avaliações para ver o progresso do aluno. Bom, e quais os benefícios? Então, vamos ver os benefícios. Bom, motivação por parte dos alunos, melhor definição dos objetivos de aprendizagens, distinções fundamentais em dados e melhor desempenho acadêmico. Então, vamos pegar ali, todos esses pontos são importantes, tá? Mas o primeiro, para mim, é o essencial, motivação por parte dos alunos, né? Então, quando a gente fala motivação por parte dos alunos, o que isso significa? Existe uma coisa chamada reforço positivo, tá? Caso você não tenha ouvido falar ainda, eu vou te contar aqui, mas te convido a acompanhar, tá? Porque aqui no canal tem uma aula que eu falo muito sobre reforço positivo, tá bom? Mas vou falar aqui para vocês brevemente, tá, gente? O que é o reforço positivo? Bom, o reforço positivo é quando a criança, né, ela tem uma determinada atitude, ela tem uma determinada ação, ela faz alguma atividade a qual sim é positivo ela fazer, né? Então, como o exemplo que eu sempre uso, né? O sentar na cadeira. Então, por exemplo, a criança sentou na cadeira, parabéns, é isso aí, sabe? É uma motivação que você está fazendo, né? E quando a gente faz o reforço positivo, a criança tende a repetir. Então, por exemplo, a criança teve uma atitude positiva e a gente super concordou, a gente deu parabéns, a gente comemorou,
ela vai entender que o que ela fez é positivo e ela vai voltar a fazer de novo. Isso acontece com atitudes erradas, né? Quando a criança tem uma atitude errada, a gente também corrige a criança, e quanto mais a gente corrige, a chance dela replicar é muito menor, né? Então, isso é o reforço positivo. Trazendo isso para as nossas avaliações, toda vez que a gente avaliar a criança, ela atingiu determinados objetivos e a gente traz para ela esses objetivos que ela foi estimulada, que ela conseguiu fazer, né? A gente traz os objetivos que ela alcançou, ela vai se sentir motivada a fazer novamente. Então, ela vai se sentir motivada a replicar aquele comportamento, ela vai fazer ele novamente, certo? Então, é um ato positivo que a gente teve, que ela teve também. Então, por exemplo, né? E a criança, a gente traçou um objetivo que era aprender a fazer a letra A sozinha, um exemplo, né? E a criança fez, a gente sempre motivando, a gente sempre estimulando, e a criança conseguiu pegar e conseguiu fazer as vogais. Vamos usar as vogais. As vogais sozinha. Ótimo, parabéns, é isso aí, muito bom. E aí você consegue, por exemplo, no início a criança não fazia letra A, a criança fazia um rabisco. Depois de um tempinho, estimulando a criança, você fez a avaliação novamente. A criança já conseguiu fazer o tracejado da letra A, mas só fez um risco, ou fez e não botou o risquinho no meio, por exemplo, né, gente? Tá, beleza, mais um tempo estimulando, depois a criança aprendeu a fazer a letra A. Ótimo, parabéns, é isso aí. Você traz essas evoluções que a criança teve, você mostra para ela, ela vai se sentir muito mais motivada e vai perceber que ela aprendeu a fazer, que ela conseguiu fazer e que ela tá fazendo, que ela tá sendo estimulada, que ela tá projetando aquilo que ela aprendeu. Então, é muito importante a gente ter essa questão do reforço positivo e é muito importante a gente trazer essas avaliações para que a criança consiga observar no que ela vem evoluindo, no que ela vem aprendendo, né? Então, imagina, se para nós é importante, imagina para elas, né? Então, elas conseguirem acompanhar também. Isso também vale para a família, né? É um retorno que você vai estar trazendo para a família, é um retorno que a família vai estar vendo que aquela criança está sendo estimulada, que aquela criança está aprendendo, tá? Então, é muito importante você ter em mente que, sim, as avaliações, elas têm que ser feitas continuamente, certo? Ser feitas em outros momentos e você conseguir acompanhar constantemente esta evolução. É muito importante. Bom, avaliação somativa. Ao fim de cada semestre, ano letivo ou unidade de ensino, as avaliações de ensino e aprendizagem devem ser repetidas. Elas servem para avaliar o nível de desenvolvimento alcançado versus os objetivos visados. Então, a avaliação somativa, né, ela é feita a cada semestre. Então, você também pode estipular um tempo na qual você vai usar para fazer. Então, por exemplo, você pode tanto fazer, né, por um período de tempo que você vai estimular, quanto por trimestres, semestres, né? Então, você vai estipular esse tempo que você vai usar para fazer essas avaliações. Autoavaliação. Então, interessante ferramenta para que o aluno se coloque como protagonista no processo de aprendizagem. É uma forma interessante de promover a autocrítica, a responsabilidade e a reflexão sobre o desempenho escolar, né? Então, é quando a criança vai se autoavaliar e ver como ela acha que ela está, se ela está evoluindo, o que ela já aprendeu. Então, ela vai entender que ela é o protagonista das próprias atividades, da própria evolução dela, né? Então, isso é de extrema importância, tá? Como avaliar os alunos por meio de evidências? Então, para muitos pesquisadores da área da educação, as tradicionais provas têm sido consideradas instrumentos de avaliação defasados, principalmente quando se trata de alunos neurodiversos. Então, sim, as provas, elas são extremamente importantes para o conhecimento, mas às vezes elas não são tão efetivas para alunos com autismo, por exemplo, para alunos que têm algumas questões. Então, acaba que para elas tem uma dificuldade maior. Em questão das provas, às vezes não é tão efetivo, você não consegue acompanhar na íntegra a evolução do teu aluno. Bom, gente, agora para a gente já se encaminhar para o final da nossa aula, eu quero passar aqui brevemente para vocês, tá? Algumas sugestões, então, tá? De avaliações. Então, a primeira é atividade de aperfeiçoamento. Então, é exercícios, tá? Que você vai trazer
Aí eu botei aqui, ó, é importante que as questões sejam adaptadas para os alunos com TEA, ou seja, contextos e perguntas objetivas, evitando o uso de metáforas. Então, também, além de, tá, você fazer uma atividade que não tenha tanto texto, não tenha tantas imagens, tanta poluição de imagens, porque apesar deles serem visuais, eles podem se perder, é importante não usar metáforas, então ser claro e objetivo, tá? Então, trazer essas questões para ele, as atividades, mas que sejam objetivas, tá? A avaliação processual, especialmente para as crianças autistas, é muito importante que os professores avaliem os alunos por meio de observação e registros da evolução. Então, é o que eu disse para vocês, evoluir, acompanhar o aluno, fazer avaliações seguidas, né? E trazer para o aluno essas evoluções que eles estão tendo, né? Então, mostrar para eles o processo que eles estão tendo para adquirir determinado estímulo, determinado conhecimento e conseguindo fazer isso na íntegra mesmo, tá? Atividades em grupos, então isso vai ajudar com que a criança se socialize, né? Principalmente crianças autistas, elas têm muita dificuldade em se socializar, então para eles é muito mais complicado. Então você fazer atividades que vai inserir eles e que vai fazer com que eles se socializem é extremamente importante, porque muitos deles, por terem essa dificuldade, às vezes acaba até mesmo a inclusão sendo difícil, né? Então, por isso que é importante você trabalhar com o estímulo de fazer com que a criança se socialize cada vez mais. Atividades manuais, então, trazer massinha, trazer tinta, lembrando que tem crianças que são sensíveis, mas você pode trazer outras coisas também, né? Então, trazer de outra forma determinados assuntos diversos, enfim, tá? Entrevistas com profissionais de apoio, então se a criança já faz um acompanhamento ali com o psico, né? Já faz alguma atividade, é importante você ter esse contato, então tudo isso vai te ajudar na avaliação que você vai fazer desse aluno. A entrevista com a família, né? Então a família é a nossa rede de apoio aqui e a gente precisa muito da ajuda deles. E bom, né, gente? Chegamos ao final da nossa aula aqui. E eu queria, né, deixar algumas coisas para vocês. Então, a primeira coisa é agradecer por vocês que ficaram até aqui, né, que estão aqui acompanhando a gente. É sempre uma alegria ter vocês aqui, gente. É sempre uma realização para nós, tá? Então, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Peço para que vocês deixem o like de vocês, comentem bastante, compartilhem. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Compartilha para que outras pessoas se inscrevam, né? A gente precisa bater a nossa meta e vocês podem nos ajudar. Então, a gente conta com a participação de vocês. Certificados, materiais, tudo no link, tá? Tudo no link. Chama lá o pessoal do suporte, ó. Vai estar lá para atender vocês, tá bom? E eu agradeço, gente, muito a participação de vocês até aqui. Vocês sempre bombando aqui com a gente, né? E eu espero que nas próximas lives que eu venho aqui participar, vocês estejam aqui também. Lembrando que essa aula fica gravada, tá? Você pode assistir outras vezes. Espero ter sido relevante para vocês nesse momento, né? E que vocês possam voltar em outras vezes também, tá bom? E agradeço muito, muito mesmo, de coração, vocês que estão todos aqui e sempre nos ajudam muito. E quero deixar essa frase para vocês, tá? O educador se eterniza em cada ser que educa. Então, cada aluno que passar por vocês, eles vão ficar com um pedacinho de vocês, sim, né? Então, vocês pensem esse aluno aí na vida adulta, todos os professores pelos quais ele passou, educadores, enfim, os apoiadores, ficaram com um pedacinho, né, de vocês sempre. Então, todo educador, ele se eterniza em cada ser que educa. Então, lembre que cada plantinha que você faz parte, ela vai levar um pedacinho de você. Beijo, gente. Agradeço por tudo mesmo de coração. E até a nossa próxima aula. Beijo!